Vamos começar então. Equipamentos. Qual é o equipamento principal para que você consiga fazer um pão aí na sua casa? O equipamento principal, você precisa ter um forno. O forno, ele pode ser a gás ou pode ser elétrico. Não precisa especificamente ser um ou ser outro, ok? Pessoal que está entrando aí, ó, vamos colocar aqui. Vamos lá. Pessoal que está entrando aí, digita um hashtag Team Pão Sem Segredo, time Pão Sem Segredo, para que a gente possa ficar aqui até o final. Vamos falar então sobre o forno. Você não precisa necessariamente ter um forno a gás ou um forno elétrico, ou os dois. Você pode ter um ou outro. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu quero trabalhar para vender. Mas você pode começar com o forno que você tem na sua casa, para que você possa mensurar quanto de pão, quantos pães você consegue produzir dentro desse forno que você tem na sua casa. Qual a realidade de produção que você tem dentro desse forno aí, tá? Então assim, eu tenho muitas alunas e muitos alunos que fazem pães em fornos pequenos e trabalham a produção de uma maneira que conseguem entregar esses pães para os seus clientes de uma maneira tranquila. E o que é essa maneira tranquila? Você tem que primeiro saber qual a capacidade que o seu forno tem para que você consiga fazer produção diária. E como que você faz esse cálculo de capacidade? Quantos pães cabem dentro do seu forno para assar de uma vez só? Quantos pães você consegue assar? Digamos aqui, vou mostrar aqui para vocês uma forma, para vocês poderem ter mais ou menos uma ideia. Digamos que seja uma forma dessa daqui, tá? Digamos que você tem uma forma dessa daqui. E aí você vai fazer um teste no seu forno. Quantas formas deste pão aqui você vai conseguir assar por vez? Para que você consiga entender quanto de produção você consegue fazer, quanto de produção você precisa ter para que você consiga assar e entregar isso. Ou para os seus clientes, ou para de repente você fazer para a sua família, para dar de presente para sua família, tá? Então, você tendo o teu forno a gás ou o teu forno elétrico é o teu primeiro passo, tá? Então vamos lá. Qual é o segundo passo para que você consiga efetivamente fazer o seu pão? Você precisa ter equipamentos, e isso não precisa ser nada chique não, tá? Você precisa ter equipamentos para que você consiga fazer a organização dos ingredientes do pão que você vai produzir. Na gastronomia, como um todo, a gente chama de mise en place. Então vou colocar aqui utensílios para a mise en place. E o que é essa mise en place? Na gastronomia, mise en place é a organização antecipada dos ingredientes. Deixa eu escrever ingredientes embaixo para poder caber na tela. Então aqui, ó, organização antecipada dos seus ingredientes. Para quê? Porque se você não faz a sua mise en place com antecedência, você pode estar lá no meio do seu processo, já misturou fermento, já misturou farinha, já misturou todos os ingredientes e chega lá no final para colocar o sal e você percebe, oxe Maria, agora não tenho sal suficiente, como é que eu vou fazer? O sal, ele é um controlador da fermentação do seu pão. Se você faz um pão sem sal, você não tem nada que controle que o fermento cresça como se não houvesse amanhã. Então você vai ter problema de crescimento, você vai deixar o teu pão crescendo e ele vai ficar aquele pão que fica parecendo uma espuma, uma esponjona, não vai ter estrutura. Então, a mise en place, esse é só um dos exemplos, tá? Isso aí, pessoal que está escrevendo aí, Team Pão Sem Segredo, vamos participar do time aqui. Esse é só um dos exemplos, tá? Você pode, de repente, não ter o fermento suficiente, você pode não ter o açúcar suficiente, pode não ter os ovos, a manteiga. Qual seja o ingrediente que vai dentro da sua receita, ele vai passar pela mise en place. E o que a gente usa? A gente usa bacias, a gente usa bowls, a gente escreve assim, tá? Os bowls na gastronomia, geralmente a gente utiliza uns utensílios de plástico. Esse foi um que eu não trouxe pra cá. Mas enfim, é uma bacia de plástico que a gente chama de bowl. Então se em algum momento você escutar por aí, o que é bowl? Bowl é uma bacia de plástico que a gente tem na cozinha em grande escala pra gente poder fazer a mise en place, tá? Então a gente precisa de bowls, de bacias, aí, ou pode ser pratos, ou pode ser colheres aí na sua casa, ou pode ser xícaras,
Mas não a xícara para você medir como xícara, mas a xícara para você poder pesar o seu ingrediente, utilizar ele como ingrediente, utilizar ele como utensílio para pesar o seu ingrediente na balança. Mas depois eu vou chegar lá na balança, tá? Então, xícaras para que você consiga colocar, pesar os seus ingredientes ali, beleza? Então aqui, essas bacias, esses bowls aqui, vocês podem utilizar, eu indico ou de plástico ou inox. Vocês podem ver que muitos vídeos que eu faço utilizando bowls de vidro transparentes. Na cozinha em casa, no dia a dia, ou numa cozinha profissional, a gente não indica que seja de vidro, porque sim, se cai, quebra, você perde seu ingrediente, você perde toda a sua mise en place, você perde tudo que você colocou ali dentro. Então a gente indica plástico ou inox. Caiu, você perde só o ingrediente. Você não faz bagunça de quebrar nada, não tem problema, tá? Então assim, eu sempre uso vidro porque eu tô transmitindo a informação para você. No momento de fazer a filmagem, o que tem dentro do meu bowl fica mais claro para você poder enxergar aí na sua casa. Então eu faço, mas eu faço com cuidado para de repente não dar uma escapada no meu bowl e de repente não cair. E já aconteceu isso comigo, como já aconteceu com outras pessoas também, que acontecem em qualquer lugar, né? Mas eu tomo esse cuidado porque eu quero que você enxergue na sua casa os ingredientes que eu tô colocando. Por isso que eu utilizo muito bowl de vidro, justamente por ele ser transparente, só para que você possa enxergar. Mas no dia a dia mesmo, utilizem aqui, ó, no dia a dia, utilizem esses materiais, ok? Para que vocês consigam ter a organização. Claro, se vocês vão utilizar pratos na sua casa, aí entra aquela questão mais de produção caseira, tá? Se você está fazendo uma produção caseira, você está organizando num pratinho, vai pesar num pratinho, tá tudo certo, não tem problema, tá? Mas é importante que você tenha uma ideia do porquê que eu uso vidro e porquê que eu não indico vidro aí na sua casa, para que você consiga compreender porquê que eu faço assim, tá? Vamos lá então. Pessoal, aqui ó, eu até fiz uma colinha aqui do meu lado, porque eu vou falando tanto ao mesmo tempo, e às vezes pode ser que eu passe batido. Agora aqui, a balança, gente, a balança, ela é diretamente correlacionada com a mise en place que eu falei anteriormente. Quando você vai fazer a mise en place, e agora vocês vão entender o porquê que eu não faço as coisas, as considerações em xícaras ou em colheres. Eu utilizo a colher como um utensílio para tirar e colocar dentro de um prato, ou uma colher para tirar e colocar dentro de uma xícara para pesar. Mas eu não utilizo a medida em xícara mesmo para fazer pão. Por quê? Porque o pão é muito milimetricamente acertadinho, a fórmula do padeiro, ela foi trabalhada para que o seu pão dê certo daquela forma, naquela quantidade. Se você coloca um pouco a mais ou um pouco a menos de farinha, pode ser que você tenha que fazer correções na sua receita durante o processo. Então a balança, a importância da balança é para que você mantenha a padronização. Porque o que acontece quando você faz pães um dia com uma medida, outro dia com outra, ou receitas diferentes com medidas diferentes? Vamos dar um exemplo mais claro. Se você tem 3 receitas, aí você pega, e as 3 estão com medidas em xícaras, mas quem criou aquela receita, criou com uma xícara de chá, ou uma xícara um pouquinho maior, ou aquelas xícaras de vó enormes. Então a gente não sabe exatamente, mesmo que esteja escrito lá, xícara de chá. Eu já fiz vários testes em receitas que eu peguei em livros ou pela internet, que estavam direcionadas em xícaras, e não deu certo. Isso lá no passado, quando eu estava começando. Então, isso desanima você que está aí na sua casa. Então, balança não precisa ser balança chique. Você pode começar com uma balança de 20 reais, de 15 reais, tá? De 15 a 20 reais. O que ela precisa fazer? Ela precisa pesar a partir de 5 gramas. Para que fique mais legal, para quando você vai fazer uma receita menor de pão e vai utilizar para fazer mensurar o peso do fermento, por exemplo, você tenha a capacidade dessa balança pesar pouca quantidade, pesar uma gramatura menor, tá? Então é importante que você tenha esse controle. Não precisa ser balança chique, mas para que você consiga manter o seu padrão, você precisa ter uma balança, tá? A partir dessa balança surge desencadeia todos os outros processos de padronização, de conhecimento da sua receita, para que você consiga fazer todo o direcionamento e saber como que você vai lidar, ok?
Vamos lá então para o próximo. Espátulas, ó, mais uma coisa que agora que eu li aqui, eu lembrei que eu não trouxe para cima, mas não tem problema. Espátulas. Também não precisa ser espátula chique. Pode ser espátula de inox, pode ser espátula de plástico, tá? Pode ser aquelas espátulas que provavelmente você deve ter na sua casa, que geralmente assim, não sei, nem todo mundo tem, mas se você tiver, que é tipo como se fosse uma espátula para churrasco, que você raspa a grelha do churrasco. Você consegue utilizar aquela mesma espátula para você poder fazer a divisória da massa, tá? Por quê? A espátula de inox, deixa eu até mandar aqui, só vou mandar um WhatsApp rapidamente para o meu marido, para ele trazer para mim as espátulas da gaveta, que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá, mandei. Então vamos lá, as espátulas de inox. Inox eu utilizo para dividir a massa, ou até mesmo para trabalhar a massa quando a massa é mais hidratada, tá? Quando a massa é mais hidratada, eu vou mexendo, vou trabalhando com ela com a espátula de inox. A espátula de plástico, eu gosto daquela espátula que tem um baloadinho. Vamos ver se ele viu minha mensagem ali, não sei se viu. Ele tem um baloadinho, e esse baloadinho eu utilizo para raspar esse bol de inox. Eu utilizo para fazer a retirada da massa, de toda a massa, para que eu consiga tirar e utilizar tudo. Para não ter que ficar sempre tirando com a mão, às vezes tua mão tá um pouco quente, às vezes gruda na massa. Então assim, a espátula ela é importante para que você consiga trabalhar os seus ingredientes e tenha sempre uma padronização. Eu gosto bastante de trabalhar dessa forma. Vamos lá então. Isso daqui, gente, assim, são ingredientes não, utensílios básicos para que você consiga ter no dia a dia. Ah, Andressa, eu não tenho, só tenho uma faca. Não tem problema, desde que não seja uma faca de serra, para você não ficar serrilhando a sua massa. E por que eu falo para você não serrilhar a sua massa? Porque você construiu um glúten ali, você construiu você desenvolveu um ponto de véu ali, tá? Então, ó, a Fernanda está dizendo que para mim que vai falar com o Fernando. Você desenvolveu um ponto de véu ali. Então, se você vai lá e fica serrilhando a sua massa, você vai desestruturando ela. Quanto menos partes você fizer, quanto menos partes você dividir a sua massa, por exemplo, tenha 500 gramas de massa, você quer dividir em 10 bolinhas de 50 gramas, mas aí você vai dividindo, aí você pesa uma tem lá 80 gramas. Aí você fala, peraí que eu vou recortar aqui, vou tirar mais um pouquinho. Aí você tira só 10, vou tirar mais um pouquinho, tira mais 10, até chegar nos 50 gramas. Você tem outros 3 pedacinhos de massa de 10 gramas que vão perder um pouco a estrutura. Então, isso também pode prejudicar o crescimento do seu pão lá na frente, tá? Então, é gostoso que você já tenha um utensílio que faça um corte único, rápido, que facilite a sua vida, tá? Então, beleza. A espátula. Agora, eu vou colocar assim, ó, plástico. E esse plástico, vou colocar plástico filme e saquinho de freezer. Saco de freezer, sacolinha de freezer. Vou colocar aqui, fica mais bonito. Sacola de freezer. Gente, para que eu utilizo plástico filme e sacola de freezer? O plástico filme eu utilizo para poder fechar massas que são mais hidratadas e eu vou trabalhar com um bol retangular. Vocês já devem ter visto que são baciazinhas chatinhas e compridas, mas são de plástico. Muita gente utiliza em açougue para poder fazer temperar carne, deixar a carne marinando. Aí o que acontece? Você deixa a massa ali descansando, porque é uma massa mais hidratada, você vai trabalhar com dobras dessa massa e você precisa passar um plástico filme em cima para que ela não fique ressecada, tá bom? Então eu gosto bastante de utilizar o plástico filme para isso. Mas se eu vou fazer uma massa que não é tão hidratada, que não precisa ficar coberta ou não precisa ficar dentro de uma caixinha retangular, um plástico retangular, para descansar, eu utilizo a sacola de freezer para cobrir a massa, para poder fechar essa massa e não criar crosta, não ficar ressecada em volta. Isso é importante para que você não perca essa massa depois, tá? Existem pessoas que gostam de trabalhar, vocês devem ter ouvido falar já de Perflex, né? Perflex, ele é como se fosse, existem variadas cores, né? Existe o laranja, existe o azul. Ó, meu marido trouxe para mim aqui as coisas. Existe o laranja, existe o azul. E esses eu não indico que vocês utilizem na panificação, tá? Por quê? Porque ele pode trocar a coloração com o teu pão. Então existe um Perflex branquinho e tem muita gente que vai lá e cobre com um Perflex branquinho e borrifa um pouco de água em cima. Só que em massas que você não quer mexer na hidratação, eu não indico que você utilize dessa forma. Fica a teu critério, se você aprendeu dessa forma tá ok também, tá? Mas você pode utilizar somente o plástico, a sacolinha de freezer por cima, que selando o suficiente tá ótimo.
Ó, meu marido trouxe aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, vamos fazer um adendo. Então, aqui é deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá aparecendo no vídeo pra vocês aqui. Pronto, tá aparecendo. Aqui é a espátula de inox, que eu falei, ó, ela é lisa, ela não é serrilhada. Então, o fato dela não ser serrilhada auxilia o corte da massa mais preciso. Essa daqui é de plástico, eu falei, ó, que esse é o boloadinho. E quando eu vou passar ela num bowl, se o bowl é redondinho, eu vou lá e limpo todos os cantinhos do bowl com ela. Gente, isso aqui é super em conta, tá? E assim, você não precisa comprar tudo de uma vez. Você não precisa ter essa, porque na parte de baixo ela é reta. Então você pode ter somente essa e pode utilizar a parte de cima para tirar a massa e a parte de baixo para cortar a massa, tá bom? E aqui eu tinha falado pra vocês que era tipo de churrasco, é desse modelo assim, ó, que você pode tirar, passar na grelha e tal. E você também pode utilizar pra cortar a massa com essa parte aqui, porque ela é bem retinha assim, sabe? Então você vai lá, você também consegue erguer a massa, segurar a massa. Aqui você também tem essa parte bacana que você segura a massa e dá um suporte, uma estrutura na sua massa quando você está trabalhando. Então são importantes, são utensílios importantes para você ter. E não precisa comprar tudo de uma vez. Você vai comprando e vai adquirindo pouco a pouco, tá bom? Vamos lá então. Passamos da espátula, passamos do plástico. Vamos agora para os termômetros. Por que eu falo termômetros? Eu indico, nós temos 3 tipos de termômetros que vocês podem ter, mas eu indico que vocês tenham no mínimo 2 e que não são tão caros, tá? O termômetro de espeto e o termômetro de forno. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tenho os dois aqui que eu... Deixa eu pegar aqui. Ele caiu no chão. Termômetro de espeto. Gente, termômetro de espeto é esse modelo aqui, tá? Ele é um modelo digital, deixa eu ligar aqui. Modelo digital, você vai espetar ele na massa para você medir a temperatura da massa durante o seu processo de sova. Você vai espetar na massa do pão, quando ela estiver assando lá no forno. Você vai conseguir mensurar a temperatura da sua geladeira. Como que você consegue mensurar a temperatura da geladeira com um termômetro desse aqui? Colocando um copinho de água dentro da geladeira e deixando por 1 hora, 1 hora e meia na parte mais alta da geladeira. Retira, mede a temperatura. Beleza, você sabe que na tua geladeira, com aquela quantidade de insumos, de ingredientes que tem lá dentro, a temperatura mais alta da sua geladeira é X. Agora vamos medir a temperatura do meio. Coloca um copinho lá também, faz o mesmo esquema. Então o termômetro, ele não te auxilia somente num processo. Ele te auxilia em todas as etapas. E este termômetro aqui não precisa ser mais chique do mundo também, tá? Existem marcas que são mais caras, existem sim. Só que esse aqui você encontra a partir de 15, 16 reais. Aí você vai ter o frete para poder pagar. Mas, se você for comprar presencialmente numa loja, geralmente você consegue encontrar esse aqui até por 80 reais. Então, olhem onde vocês vão comprar, cuidem onde vocês vão comprar, para que vocês não comprem, às vezes, gato por lebre, né? Aqui, esse termômetro aqui, gente, ele é o melhor amigo do forno. Porque esse termômetro, vou até colocar mais pertinho da câmera aqui, nem que corte meu rosto, não tem problema. Porque eu quero que vocês olhem a temperatura dele, tá? Até onde ele chega, até onde ele vai. E a partir desse termômetro aqui, vocês vão conseguir controlar a temperatura do forno da sua casa, para que você possa conhecer realmente até qual temperatura o forno da sua casa vai, tá? A partir disso, você consegue entender que às vezes você vai lá e coloca um pão, você fala assim, mas o meu pão sai assado por fora e cru por dentro. Porque às vezes lá fora ele tá marcando 180 graus, mas lá dentro ele tá acima de 200. E é um pão mais adocicado, um pão com um pouco mais de gordura, que tende a caramelizar a parte externa com mais rapidez e a parte interna às vezes demora para finalizar a cocção. Por quê? Porque a parte externa está com aspecto de assado. Aí se você não tem esse termômetro para identificar o seu forno e saber qual a temperatura real que está lá dentro, você olha para o pão e fala assim, eu acho que ele está pronto. E se você não tem esse aqui para conferir se a temperatura do seu pão está realmente exata para você tirar ele do forno, aí você fica à mercê de ficar batendo no fundo do pão para poder identificar se ele está pronto ou não. E pães muito macios, não funciona perfeitamente essa questão de você bater no fundo do pão, tá? Então o termômetro te auxilia. Diferente de pães mais rústicos, que tem um comportamento diferente, tá? Nem todos os pães se comportam da mesma maneira. Por isso que os equipamentos muitas vezes são diferentes, tá bom? Beleza. Peneira.
Eu gosto de ter peneira e não precisa ser peneira chique, não precisa nem ser no plural, pode ser uma só e você pode usar para todas as coisas que você vai utilizar. Por quê? Porque às vezes você vai pegar uma farinha e você pega uma farinha com muitos gruminhos. Eu gosto de peneirar a farinha antes de utilizar. É uma obrigatoriedade? Não, mas eu gosto de fazer, tá? Então, se na tua casa você quiser fazer com a farinha peneirada, beleza. Se não, beleza também, tá? Mas, por exemplo, o sonho. Você vai finalizar um sonho, você vai colocar um açúcar de confeiteiro em cima. O que é esse açúcar de confeiteiro em cima? Você vai só jogar com a mão assim? Se você colocar só polvilhando com a mão, vai ficar pedaços que vão ficar com mais açúcar e outros com menos. A aparência final não vai ficar uniforme, não vai ficar bonito. Então a peneira você vai utilizar para que você consiga fazer as finalizações e também fazer a mise en place e a organização da sua farinha e de todos os seus ingredientes secos quando forem necessários, tá? Vocês estão vendo aqui? Vamos fazer uma retrospectiva só para vocês poderem ver se entrou alguém agora. Gente, forno é algo que basicamente a grande maioria tem. Não vou dizer que todos têm, porque realmente já conheci algumas pessoas que não têm. Mas a grande maioria tem. Então, se você não tem, comece a pensar na possibilidade de comprar um forno. Não precisa ser um forno super chique, pode ser um forno menorzinho para você dar o primeiro passo, tá? Utensílios para mise en place são coisas simples que você com certeza tem aí na sua casa. Não precisa ser chique também, tá? Aí aqui, balança. Se a gente parte de uma balança que não precisa ser chique, de 15 a 20 reais, o investimento é pequeno. Você não precisa colocar um monte de coisa, tá? As espátulas que eu comentei para vocês, plástico filme, sacola de freezer, os termômetros, a peneira. Vamos para o próximo então. As formas. Aqui, gente, vou colocar formas variadas. E essas formas variadas, elas podem ser de diversos tipos de modelo. Podem ser forma, vamos colocar aqui, ó, forma para pão de forma. Eu vou mostrar também, tá? Forma, modelo bolo inglês, eu vou mostrar também. Isso, gente, essa forma modelo bolo inglês é caso você vá fazer para sua família, caso você vá fazer para sua casa. E eu vou mostrar já para você poder entender. Isso aqui, gente, é uma forma mais baixinha, tá vendo aqui, ó? Ela não tem uma altura muito grande e ela abre, ela sobe abrindo, ela vai subindo e vai abrindo para o lado. Quando você tem uma forma assim que sobe e vai abrindo para o lado, a tendência é que o seu pão também vá. E não tem uma altura muito grande para estruturar, tá? Diferente de uma forma assim, ó, que ela é mais retinha, tá? Que você consegue ter mais segurança, mais controle no seu pão, você consegue ter um pãozinho mais retinho em cima, que fica com aquele cogumelinho. Fala um pouco sobre o uso da maceira. Pode deixar, Cintia, eu vou falar assim. Mais pra frente eu vou falar assim. Então aqui, se você tem essa e essa, se é só pra sua casa, tá tudo bem você usar essa. Mas a partir do momento que você começa a fazer para vender, padroniza o modelo do seu pão que você vai fazer para você poder vender, para que você tenha mais utensílios como esse, tá? Aqui, gente, não vou mostrar só a forma assim. Tem gente que gosta e faz para vender. Você pode utilizar formas assim, tá? São formas de papel, tá? Ó, são formas de bolo inglês também, mas que você consegue estruturar bem. Por quê? Porque ela é uma forma antiaderente, você não precisa passar nada nela, tá? O teu pão não vai grudar. E ela é uma forma alta, uma forma que tem uma altura boa, tá? Essa daqui, ó, pra você poder fazer mini pãezinhos, fica um charme. Essa daqui, ela é mais pra bolo mesmo, tá? Mas você consegue fazer, por exemplo, um pãozinho trançado aqui dentro, que seja mais baixinho, que tenha uma característica de pão mais baixinho, um pão brioche aqui dentro você consegue fazer, que fica super legal, tá? Eu nem joguei fora, porque eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, as marcas, tá? Não tenho apego com marca, não, mas só pra vocês poderem saber, tá? Essa daqui, que é da Ecopec, e essa aqui é da Sulformas, tá? Caso vocês tenham interesse em procurar, tá? Essas são formas para pães individuais, mas se você pode utilizar aquelas formas redondas, circulares, de aro 20, 25, 30, para que você consiga fazer pães em formatos de bolinhas dentro, ou uma forma, aquelas características formas grandes, que é para forma de bolo mesmo, grande, você pode utilizar e fazer várias bolinhas, ou pães de cachorro-quente, pães de hambúrguer, você consegue trabalhar de diversas formas. Então, para começar, vou colocar aqui, ó, variadas formas. Para começar, gente, comece com aquilo que você tem na sua mão. Não fique se preocupando se você, vai sair o pão mais lindo do mundo, não vai sair o pão mais lindo do mundo.
dê o primeiro passo, tá? Eu te garanto que o teu cliente, se caso você for fazer para vender, o teu cliente está muito mais preocupado na qualidade do que ele vai receber do que se o pão tem uma altura linda, se não tem uma altura linda, tá? Então fiquem tranquilos com isso, beleza? Agora aqui, outra coisa que é bacana de você ter, pincel de silicone. Eu tenho um aqui, deixa eu ver, aqui. É um pincel simples, tá, gente? Ó, pincelzinho de silicone. Isso aqui eu vi a última vez, ele tava por R$7 mais ou menos. Mas isso aqui, gente, dura uma eternidade. Eu tenho esse pincel aqui, ó, ele chega a estar até meio escurinho aqui, de tanto que eu já usei ele, tá? Eu tenho ele já faz uns 9 anos. Então, assim, é um investimento que não é um investimento para agora e logo você já não tem mais. É um investimento a longo prazo. Isso aqui você vai fazer o quê? Você vai pincelar as formas, as suas formas, com o óleo ou com a gordura que você vai passar, tá? Você vai untar nas suas formas. Porque às vezes passa na mão, você vai lá, meleca toda a mão, perde uma parte do seu ingrediente ali, tá? Então aqui, ó, fica mais fácil você untar dessa forma, beleza? Então deixa eu colocar aqui, pincel de silicone. Vamos colocar aqui para untar a forma. Vamos para o próximo, então, lâminas de corte. Lâminas de corte, gente, eu até deixei aqui embaladinha, porque essa lâmina de corte aqui que eu encontro aqui na minha cidade, na farmácia próxima daqui, é da Bic. E se compra na farmácia mesmo, porque são lâminas de barbeiro, geralmente, tá? Essa aqui eu já usei, inclusive usei naquele pão de uva, que quem não viu ainda, mas eu postei no meu Instagram, no meu Facebook ontem, eu fiz um pão de uva. E ela tem um corte super assim, ó, é um corte assassino mesmo, tá? Você tem que cuidar com a mão para que não pegue nessa parte lateral aqui, porque se pegou, cortou, tá? Ela é bem precisa. Então é ótimo para que você tenha isso aqui para utilizar e é baratinho para você comprar. Vem uma caixinha com 3 ou 5, não tenho certeza qual foi a última que eu comprei. E você paga ali R$4, R$5, é barato mesmo, tá? Então assim, vale a pena por quê? Porque se você for fazer o corte em cima do pão com uma faca, se a faca estiver meio cega, o corte não vai ficar tão preciso e você vai arrastar a sua massa junto. Então fica com aquela massa meio sofrida. Esse aqui, gente, é assim, ó, passou, cortou, ficou lindo, preciso o corte, tá? Então não tem erro, beleza? Lâminas de corte, vou colocar assim, ó, eu uso marca Bic, mas pode comprar qualquer marca, desde que seja lâmina de barbeiro, tá? Só pedir na farmácia, gente, que vocês vão encontrar na farmácia a lâmina de barbeiro, tá bom? Vamos para o próximo, então. Vou falar agora um pouquinho sobre a batedeira. A batedeira ou a maceira, tá? A batedeira ou a maceira. Você precisa obrigatoriamente ter uma batedeira ou uma maceira? Não necessariamente. Existem alguns preparos que são um pouco mais complexos de serem feitos na mão, mas não são impossíveis de serem feitos na mão. Por exemplo, o panetone, o chocotone, a colomba pascal, um brioche, são pães que a batedeira ou a maceira auxiliam em muito, mas não significa que você tenha obrigatoriamente que comprar uma batedeira ou uma maceira. Uma batedeira, caso você queira comprar para que você faça para sua família, uma batedeira, eu vou comprar para fazer os panetones do final do ano, você não vai fazer com uma obrigatoriedade de fazer em grande escala. Então você pode comprar uma batedeira um pouco menor, ali com 450, 500 watts de potência. Eu tenho uma da KitchenAid que ela tem 6,9 litros, ela é uma semi-profissional. Ela aguenta ali uma grande quantidade, só que mesmo assim eu tenho dó dela, sabe? Porque assim, ela acaba aquecendo, ela é semi-profissional no nome, mas não significa que ela vai realmente se comportar de uma maneira semi-profissional se eu trabalhar com ela 5, 6 horas por dia. Então, assim, eu não sacrifico essa batedeira a esse ponto, tá? Mas, para esse tipo de massa, facilita a sua vida. Aí, passa a ser um investimento que você vai fazer de uma maneira mais consciente. Eu quero fazer esse investimento para que eu possa fazer panetones para vender. Então, faça orçamento entre batedeiras e entre maceiras. Porque existem batedeiras, vou colocar aqui, até 6,9 litros, com o gancho para pão. E aí vocês começam a pensar nas maceiras com gancho, né? Gancho para pão, né? Automaticamente ela vai ter o gancho para pão, né? Tá tudo bem. Aí assim, essas maceiras, elas vão ter assim, a partir de 5 quilos. Essa a partir de 5 quilos, ela já atende e muito para que você passe a ter uma produção em maior escala.
Mas isso sempre lembrando, caso você tenha, caso você queira fazer para vender. Se você não quiser fazer para vender, não se preocupe, não se apegue a isso, tá? Não se apegue a fazer o orçamento da macieira. Mas o crescimento de uma empresa vai aos poucos acontecendo e acaba sendo uma realidade. Mas pense bem quando você vai fazer o orçamento. Não vai pensar em comprar 3, 4, 5 batedeiras. Faça o orçamento de uma macieira, que às vezes vale muito a pena. Essa KitchenAid, ela 6 litros e 900, eu comprei numa super mega promoção. Então eu paguei um preço barato. Paguei, assim, dentro do que ela é, eu paguei um preço barato, né? Que hoje ela custa em torno de 4 mil reais. Mas não vale, dentro da minha percepção, não vale tudo isso. Na época eu paguei 2 mil, alguma coisa. Mais macieira a partir de 5 quilos você encontra por 2.500, 3 mil reais. Claro, sempre lembrando que é dentro da realidade de venda e dentro da realidade que você quer trabalhar com panetones ou com massas mais ricas, mais amanteigadas, mais delicadas e quer fazer em maior escala, tá? Todas as outras massas, gente, todas as outras massas de pães eu faço tudo na mão, eu sovo tudo na mão. Eu não tenho esse negócio de, vou fazer na batedeira para poder vender e esse pão. Se for uma quantidade pequena, você consegue fazer na mão. Existem, inclusive, diversos pães que eu faço sem sova nenhuma. Pães mais hidratados, você consegue fazer sem sova nenhuma, tá? Então, é para que vocês tenham um norte, beleza? Vamos lá, então, falar sobre o baneton. Aqui, gente, eu já entro, vou colocar baneton, cesto de vime, cesto de arroz, cesto de macarrão. É cesto de macarrão? Não é? É escorredor de macarrão, gente. Escorredor de macarrão. E o que é isso aqui? Isso a gente já parte para aqueles pães rústicos. Os pães que você vai deixar crescendo em maior tempo, com longas fermentações. Aqueles pães que agora estão bem na moda, que tem aquelas pestanas bonitas, abertas. E geralmente o pessoal utiliza banetons. Os banetons são feitos de ratã. O ratã, gente, é um material que quando você coloca o seu pão aqui dentro, ele vai puxar o excesso de umidade. Ele foi feito exclusivamente para isso, para pão mesmo. Então, eu gosto de trabalhar, passo um pouquinho de farinha de arroz em volta para que a massa não grude e coloco direto aqui, tá? Mas você pode trabalhar com uma touquinha de cabelo aqui dentro, um pano de prato aqui dentro para evitar que colhe a sua massa aqui se em algum momento você tiver receio, tá? Só que qual é o problema desses banetons para quem está começando? Quem está começando, gente, eles não são muito baratos, tá? A gente encontra ali a partir de 50 reais, mais ou menos, mas eles não são muito baratos. Você precisa obrigatoriamente ter isso aqui? Não. Para você poder começar, você não precisa. Mas para você deixar aquelas marquinhas que você vê geralmente nos pães, você precisa ter esse baneton aqui, tá? Mas não precisa... você vai começar na sua casa e você quer fazer para a sua família, um desse aqui tá ótimo, 2 desse aqui tá ótimo, tá? Agora, quando você começa a trabalhar numa escala um pouco maior, daí você vai ter que trabalhar e mensurar quanto que você consegue, com quanto você consegue comprar desses banetons. Mas qual é a substituição? Sabe os cestinhos que eu falei? Eu falei vime, mas na verdade eu não sei nem se é vime mesmo esse material. Porque tem um vime que ele é tingido, eles colocam tipo um verniz, e aquele com verniz, gente, não é legal, porque ele deixa retrogosto no seu pão e um cheiro horrível, tá? Eu já fiz isso, por isso que eu tô falando isso pra vocês, porque lá no começo, quando eu comecei a fazer pão, eu fiz isso porque eu não sabia exatamente, ninguém tinha me contado. Aí eu ouvia as pessoas falando assim, cesto, eu fui lá e comprei, e nem toquei que ele era pintado, tá? Esse aqui, gente, é como se fosse uma trama, eu nem sei explicar exatamente como é, mas eu tenho assim, ó, tenho vários desse tamanho aqui, vários desse. Eu paguei, gente, comprei esse aqui na China, pelo AliExpress, paguei R$2 nesse aqui, 2, e nesse aqui eu paguei 3 e alguma coisa. Comprei vários, né? Porque eles super... Ó, deixa eu colocar um ao lado do outro pra vocês verem. O que muda? Muda a altura, tá? O pão vai ficar um pouquinho mais espalhado aqui, mas, gente, não é aquela coisa assim, nossa senhora, vai mudar completamente. Não é, tá? Aí aqui, obrigatoriamente, você vai ter que colocar um paninho de prato, tá? Ou um Perflex branco. Não coloque o Perflex colorido aqui, porque senão ele vai puxar a coloração do Perflex, tá? E fica legal. Pãezinhos pequenininhos nesses cestinhos aqui fica um charme, tá? Então não precisa obrigatoriamente ter aquele baneton. Esse aqui é o escorredor de macarrão. E tem os furinhos, porque através desses furinhos, eu também já utilizei muito isso aqui antes de comprar o baneton, tá? Através desses furinhos aqui, ele vai respirar.
E aí eu coloco um pano de prato aqui, coloco a massa, não precisa ser uma massa que enche isso daqui, tá? Pode ser uma massa que fique mais aqui embaixo. Mas os furinhos são importantes para que a massa transpire. Se não tiver esse furinho, a massa fica mais úmida, mais umedecida e não sai aquela umidade que precisa sair. Eu não trouxe aqui, mas sabe aqueles escorredores de arroz, lavadores de arroz que você tem? A maioria das pessoas que deve ter em casa, né? Você pode utilizar aquilo também, justamente porque tem bastante furinhos, tá? Então você não precisa começar com os utensílios mais chiques, mais caros, tá? Você pode começar da base, fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Vamos ali então, panela de ferro ou panela de pedra. Vamos colocar ó, panelas, panelas. Aí eu vou colocar aqui ó, ferro, pedra, barro. Aí eu nem sei o nome do outro material, gente, porque eu vou colocar assim, reticências. E vou mostrar pra vocês uma que eu tenho aqui. Uma das que eu tenho aqui. Essa daqui, gente, ó, é uma panela. Essa aqui, ela tem 13 litros e meio. Este modelo aqui tem 13 litros e meio, tá? E eu faço como? Eu utilizo para colocar o meu pão nessa parte aqui. E por que a gente usa panela para assar pão rústico e não coloca direto no forno? Porque a panela, quando você vai colocar o pão aqui dentro, você vai primeiro aquecer a panela bem quentinha, eu aqueço por no mínimo 30 minutos para que ela fique pelando de quente. Quando ela tá pelando de quente e eu coloco o meu pão aqui dentro, ele dá um salto de forno bonito e essa panela simula um forno de lastro profissional da panificação. O resultado do seu pão é um pão com uma pestana bonita, uma pestana bem aberta, fica muito lindo. Essa é a única panela que você pode usar? Não. Quem já assistiu o meu vídeo que eu tenho no YouTube, onde eu faço um pão rústico no passo a passo, vai ver que a panela que eu uso lá não é essa. A panela que eu uso lá é uma outra que é meio retangular, que é de 6 litros e meio, que ela tem 6 litros e meio, que eu gosto de usar para pães maiores. Então, conforme o tamanho do pão que você vai fazer, você vai definir a panela que você vai ter. Essas panelas, gente, elas partem ali de 100, 120 reais. É uma panela super cara? Razoavelmente, mas é uma panela que vai durar o resto da sua vida. Você pode usar para um monte de coisa, você não vai usar só para o pão. Mas aí existem outras marcas. Existem marcas que não são panelas de ferro, que é o tal do nome que eu não lembro mais, tá? Então assim, que eu acho que é Le Creuset, tem a Le Creuset e tem outra que eu não lembro mais o nome. Mas essas sim são bem caras. Você vai encontrar ali por 450, 600 reais, 1.000 reais. É linda, é maravilhosa, vai durar a sua vida inteira, mas você não precisa ter essa panela para que você consiga fazer o melhor pão, para que você consiga fazer um pão bonito, tá? Então quando eu falo, compra uma panela que você vai durar a vida inteira, vai do começo ali, gente, vai na panela de ferro mesmo. Panela de pedra. Panela de pedra, você consegue utilizar, mas a panela de pedra, você tem a parte que você tem que fazer a preparação dessa pedra para que ela não estoure no forno. Tá? Se ela chegar a estourar no forno, se ela chegar a não ser preparada antes, ela estoura no forno, tá? Então a panela de pedra, é importante que haja essa preparação anterior, que você não aqueça durante 30 minutos, porque 30 minutos é demais para ela. Por quê? Porque não tem nada dentro dela. E a panela de pedra, ela foi feita para ficar numa temperatura alta, porém com uma temperatura alta com ingrediente dentro. Então ela pode haver uma ruptura, mesmo que ela tenha sido preparada antes. Então assim, eu já comprei panela de pedra, não cheguei a usar para fazer pão, fiquei com dó, não usei, uso para fazer outros preparos, tá? Preparos que eu gosto de fazer longa cocção, feijoada, uma moqueca, alguma coisa assim eu utilizo. Mas não coloco no forno porque eu tenho pena. E assim, fica o valor muito semelhante com o valor da panela de ferro. Panela de barro, você também tem que fazer uma preparação na panela. E é o mesmo caso da panela de pedra, tá? A panela de barro, ela também não foi feita para ficar ali no fogo como se não houvesse amanhã, sem nada dentro. Então pode haver a ruptura, pode haver que ela estoure, pode haver um estouro dentro do forno com essa panela, tá? Eu também tenho panela e eu tenho dó de utilizar, tenho dó de colocar no forno, sabe? Mas eu sei que é possível, a partir da preparação é possível. Se você só tem ela na sua casa, deixa ela bem preparada. O que é preparar uma panela de barro, uma panela de pedra? Procura lá na internet de que maneira que você vai passar o óleo, de que maneira que você vai fazer a queima desse óleo na panela, para que a panela sele, tá? É através dessa forma que você vai fazer. Aí,
eu falei as panelas mais baratas, porque essas outras chiques, aí eu nem fico indicando demais, porque daí fica um pouco fora da realidade da grande maioria das pessoas que quer começar a fazer o seu pão, né? Vamos lá então. Depois da panela, vamos para o tapete de silicone. Vamos lá então, tapete de silicone ou papel siliconado. Aqui, eu tenho um tapetinho de silicone que eu coloquei aqui. Gente, esse tapete de silicone aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. É um tapetinho, ó, velhinho, tadinho. É velhinho. Existem diversos modelos, ele chega a estar rasgadinho aqui, ó. Por quê? Porque eu comprei especificamente para poder fazer isso. Quando vocês forem comprar um tapete de silicone, para vocês poderem levar ao forno em alta temperatura, que é o caso de um pão rústico, que você vai colocar um pão numa alta temperatura, sempre peçam por um tapete de silicone que aguente mais do que 250 graus. Existem alguns modelos de tapete de silicone que nos 200 graus eles começam a ficar mal cheirosos e começam a soltar um aroma no seu pão. Então não é legal. Não são todos os tapetes de silicone que você vai padronizar e que vai ser tudo mil maravilhas. Existe também um modelo de tapete de silicone que é chamado de silpá. Esse silpá, ele aguenta até 280, 300 graus no forno. É o melhor do mercado, mas é o mais caro também. Então, não precisa ir no mais caro. Vai lá no site Barra Doce, vai no Baneton Brasil e vai pesquisando o que vocês vão encontrar. Tapete de silicone é a única maneira de você fazer? Não é a única maneira. Porém, o tapete de silicone não cola na base do seu pão. Existe também um papel siliconado, que existe uma marca específica, que é Dover. Eu acho que é assim que escreve, Dover. Que ele é um papel muito semelhante ao papel manteiga, porém, ele é um papel que ele tem... Você passa a mão nele e ele tem uma sensação assim como se ele fosse um plástico, meio plastificado. Ele também não vai colar na base do seu pão. Mas, se você for utilizar um papel manteiga tradicional para você poder fazer o seu pão, você vai ter papel manteiga colado no seu pão depois, papel alumínio colado no seu pão depois. Então, por isso que cuide bem o que você vai colocar embaixo, qual vai ser a base. E uma vez investido num tapetinho de silicone, você nunca mais vai ter que comprar outras coisas, tá? Então, esse tapete eu tenho há 11 anos. Tá ali, aguentando firme e forte comigo, já tá meio rasgadinho, porque eu já tive um acidente com ele, com uma faca, mas não significa que ele não seja bom. Ele aguenta 250 graus. Pesquisem por isso quando forem comprar, tá? Vamos lá para o próximo. Grade para resfriar. Aí aqui, gente, essa grade para resfriar, você pode comprar de diversos modelos. Vai ficar a teu critério. Desde que ela tenha uma base mínima que não fique colada na superfície. Aqui tá a tua mesa, aqui tá o pezinho e aqui tá onde vai começar a parte da grade, onde você vai deixar seu pão resfriar. É o mínimo que você tem que ter de distância para que o ar circule pelo seu pão. Porque se você vai lá e tira o seu pão quentinho do forno e coloca em cima da bancada direto, ele vai criar água na base do seu pão. E essa água vai deixar o seu pão amolecido embaixo. Não é legal ter um pão amolecido nem para você consumir na sua casa, muito menos para vender, porque às vezes o teu cliente fala assim, ah, não gostei, não achei legal, né? A pessoa me vendeu um pão, parece que ele tá meio murcho embaixo, não fica legal, sem contar que ele pode começar a mofar antes da hora, tá? Ele vai criar mais possibilidade de mofo ali embaixo, tá? Vamos então para outras coisas. Potes para fermento natural. Gente, aqui esses potes, você pode utilizar potes plásticos para o fermento natural, todos os potes que tenham tampa. Todos os processos que eu faço com fermento natural, eu trabalho sempre com tampa, tá? Eu sempre gosto de deixar meus fermentos tampados com a tampa mesmo. Não coloco um Perflex em cima, porque ele vai ter muita troca com o ambiente e pode ser que uma bactéria não muito boa se instale ali. Então eu quero que se desenvolva somente a bactéria através do processo da alimentação da farinha. O oxigênio que está dentro daquele recipiente é suficiente para que ele se mantenha oxigenado, tá? Assim também não vai deixar o seu fermento abandonado pro resto da vida, tem essa questão, né? Então pode ser pote de plástico, pode ser pote de vidro, pode ser o pote que você achar que dá melhor. Mas tem uns potinhos específicos para alimentação do seu fermento. Deixa ali no mínimo 3 potinhos para que você tenha essa troca de alimentação do seu fermento. Isso é bacana para que você consiga trabalhar e tenha bons resultados depois.
tá? Então vamos lá. Eu acho que seriam esses assim os principais, os iniciais, para que você consiga dar o pontapé, tá? Para que você consiga ter assim coisas básicas. E você pode ver aqui, vou voltar mais uma vez aqui, tá? Você pode ver aqui que muita coisa você já vai ter na sua casa. O forno, os utensílios para mise en place. Aí talvez o que você vai ter que comprar, de repente uma balança que de repente você não tem na sua casa. De repente você não tem aí na sua casa espátulas, uma espátula que tem essa partezinha aqui, aí você vai com a mão mesmo no começo, se você não puder comprar, aí tá tudo bem também, tá? Você pode... Plástico filme, sacolas de freezer são coisas que basicamente a gente geralmente tem em casa. Você vai ter que investir num termômetro para que você consiga ter controle das temperaturas. Peneira, basicamente todos têm em casa também, tá? Pincel de silicone, as formas... São coisas, gente, que não são caras demais. A gente vai para a parte cara demais quando a gente entra em batedeira, em maceira, tá? Isso é caro, um pouco mais caro do que os demais, mas isso não é uma obrigatoriedade. Agora, baneton pode ser substituído no começo enquanto você não tiver condições financeiras para comprar um baneton de ratã clássico. Vai no cesto de vime, vai nas outras opções, tá? Vai no cesto de arroz, no escorredor de macarrão, tá tudo bem, tá? Panela. Para que você tenha um bom resultado, a panela é essencial para que você consiga ter esse bom resultado de salto de forno, tá? Senão o que acontece? Você vai lá, coloca teu pão no forno, o teu forno não sela a temperatura suficiente dentro dele para que ele consiga dar um salto de forno bonito e abrir aquela pestana bonita. Então às vezes fica aquele pão que fica com a pestana fechada, não fica legal, não fica bonito. Aí às vezes você se decepciona aí na sua casa. Grade para resfriar. Se não tiver, não precisa ser mais cara também, tá? Então, tudo que você for olhando, não precisa ser o mais chique, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, então, gente. Aqui é o que eu vou dizer aqui. Agora, aberto para perguntas, tá? Vamos olhar aqui as perguntas que o pessoal foi colocando aqui do ladinho no chat. Vamos ver aqui. Cíntia, sobre o que eu falei da maceira, foi suficiente para você poder compreender aí? Tá tudo certo para ti? Vamos ver aqui. Para o pão rústico, qual a melhor panela ou qual outra alternativa? Mari, eu acho que eu já respondi, não sei qual foi o momento que você fez essa pergunta, né? Mas eu acredito que eu já tenha respondido. Se eu não tiver respondido, você coloca lá depois, tá? Vamos ver aqui então. Boa noite, pessoal que tá aqui comigo. Batedeira de 700 watts de potência, tá bom? Tá bom sim, Marceli. Não sei se é Marceli, se é Marcele, tá? Mas me corrija se eu estiver errada. Marceli, 700 watts de potência, tá ótimo. A minha tem 500 e alguma coisa de potência. 545, se eu não me engano. Atende super bem. 700 watts de potência, ela vai segurar muito melhor. E você pode começar batendo a massa do seu pão, do seu panetone, do que for, com a batedeira, com aquela raquete, ao invés do gancho. Você pode começar com a raquete, para que você possa homogeneizar bem os ingredientes, sem forçar demais a sua batedeira. E só depois você entrar com o gancho mesmo para o seu pão, tá? Vamos ver aqui. Como produzir para vender em quantidade o pão rústico, porque vai um cada vez para assar. Aí, Mari, você vai ter que ter um forno diferente. Aí, nesse caso, no forno caseiro mesmo, realmente não tem jeito. É um por vez para assar por causa da panela. Isso no forno caseiro. Mas existem fornos que você vai conseguir ver. Até esses dias eu conversei com um amigo meu, se eu não me engano é Venâncio a marca. Eu acho que é Venâncio. Eu sempre confundo as marcas de fornos, porque tem várias marcas, né? Mas você consegue encontrar a partir de R$ 2.500, R$ 3.000, forno que você consegue assar pão rústico. Ele vai fazer a abertura da pestana bonita. Por quê? Porque ele é um forno profissional. Os fornos profissionais, eles mantêm aquele calor lá dentro. De que forma? Ele vai fazer a parte lateral, ele é muito bem selado, então não tem escape de ar. A temperatura lá dentro está sempre igualzinha. Abriu, cai um pouquinho a temperatura de qualquer forno, mas coloca a forma lá dentro com vários pães, fecha e abre lindo, maravilhoso, tá? Então você consegue. Só que aí, para você dar esse passo para os pães rústicos com pestana, para venda em maior quantidade, você precisa ter um forno diferenciado, um forno que você consiga trabalhar dessa forma. Eu tenho um forno, por exemplo, um forno a gás, que cabem três pães, sem a panela, 3 pães.
ele dá um micro salto. Ele abre um pouquinho a pestana, mas ele dá uma paralisada. Por quê? Porque ele tem escape de ar na lateral, não tem jeito. O ar vai saindo e ele não consegue ficar quente o suficiente lá dentro do forno para que ele consiga manter aquele salto constante do seu pão. Então é o forno que faz a diferença, tá? Vamos lá ver aqui então. Pessoal, eu sei que eu tenho um delay aqui e às vezes eu tô falando aqui e aí não sai o meu som ainda, tá? Porque eu estou vendo que o vídeo tá seguindo aqui e tá longe do que eu tô aqui agora. Então eu vou ficar quietinha aqui um pouquinho, só para poder esperar, ver se tem mais alguma pergunta, se tem mais alguma coisa, tá? Qualquer pergunta, aproveitem esse momento aqui da abertura para perguntas, para que a gente possa conversar. Andressa, quando você fala em panelas, as opções são apenas as panelas baixas ou eu posso usar a panela de pressão sem a borracha? A panela de pressão sem a borracha, eu nunca testei. Vou ser bem sincera para você, Belita, eu nunca testei. Não sei como ela vai se comportar, mas eu parto do pressuposto seguinte. Uma panela de inox, por exemplo, ou uma panela de alumínio, que é o caso da grande maioria das panelas de pressão, que também tem alguns modelos de inox, hoje as mais novas, elas são muito finas embaixo. E o que isso significa? Significa que você não vai ter como manter calor. E aí a panela, até hoje eu não vi nenhuma panela de pressão que seja totalmente sem nenhuma borracha. Porque a parte onde pega o ganchinho dela, se você colocar no forno, ela vai derreter aquela parte ali, entendeu? Então assim, tem que assar no forno mesmo. Você vai colocar a panela dentro do forno. Não é em cima do fogão mesmo, da chama do fogão. É dentro do forno. Aí tem a opção da panela de inox. Quem não tem nenhum outro tipo de panela, às vezes opta pela panela de inox. E coloca no forno para aquecer. Só que a panela de inox, da mesma maneira que ela ganha bastante temperatura, ela perde temperatura também, tá? Então na hora que você tira a panela do forno, para que você consiga colocar o seu pão ali dentro, você precisa fazer isso tudo muito rápido para que a temperatura da sua panela não se perca com muita rapidez. Então, a panela de pressão eu não indico por causa da borracha da lateral. Nem é por causa da borracha dela mesmo, da pressão. É por causa da borracha das laterais, dos ganchinhos dela, porque ela precisa ir para o forno. Então, se você tiver uma panela de inox na sua casa que tem um fundo triplo, testa com ela. Eu já fiz, antes de comprar essas panelas de ferro, eu fiz muito pão em panela de inox, porque eu não tinha panela de ferro, né? Mas assim, dá diferença? Dá diferença. Por quê? Porque a panela de ferro, ela fica assim, gente, 300 graus ali dentro. Ela fica muito quente, sabe? Agora a panela de inox, ela não chega nessa temperatura. Então você não vai conseguir manter essa temperatura durante muito tempo, tá? Vamos ver aqui então. Eu sei que eu tenho esse delay, tá? Gente, deixa eu já aproveitar aqui e falar pra vocês sobre semana que vem. Semana que vem, então, na terça-feira, que eu tenho sempre lives no Instagram. Na terça-feira haverá uma exceção, porque eu vou viajar para fazer um curso, não estarei aqui. Então, na terça não haverá esta live. Porém, a live de quinta-feira está mantida. Caso haja qualquer problema, porque na quinta-feira de manhã eu retorno desse curso. E na quinta-noite já tô aqui em casa. Então, caso haja qualquer alteração, eu aviso vocês por e-mail, deixo vocês bem avisados, aviso vocês pelo Telegram, deixo todo mundo avisado, tá? Mas a princípio, então, não haverá a live de terça, mas a de quinta tá ok. E eu vou pegar um outro assunto que seja bem pertinente e que tenha bastante gente que tenha dúvida, tá? Porque eu tenho recebido bastante pergunta. Aí é bacana a gente reunir as pessoas já numa live só, já tira a dúvida de todo mundo, tá? Panela de ferro não enferruja? Enferruja se você enferruja conforme o teu cuidado. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, a minha panela, ó, ela não tem ferrugem, ela tem batida só, tá? Você vai ver que ela tem assim como se fosse um descascado. Mas isso é do quê? De levar pro forno, esfregar na grade do forno e tirar. Aí, quando eu vou lavar, eu lavo minha panela de ferro. Lavei, eu nem seco ela direito, tá? Eu já coloco direto na chama do fogão. E eu só tiro do fogão ali a hora que ela estiver extremamente seca. E isso vai garantir a vida útil da sua panela. Mas eu tenho essa panela aqui há muito tempo, tá? E não tem nenhuma ferrugemzinha, nenhuma. Porque eu sempre faço dessa forma, eu lavo ela e tiro já da água e já levo para a chama do fogão para que a própria chama do fogão faça toda a secagem. E aí eu deixo ela em cima, desligadinho até ela esfriar, até ela voltar à temperatura ambiente, para depois ela ir pro armário.
tá bom? Eu sei que tem um delay aqui, gente. Então, assim, na semana passada também houve um outro problema, né? Como eu estou aprendendo a lidar com as lives do YouTube, eu acabei encerrando a live e eu ainda estava falando. Então, houve algum problema. Então, hoje, eu vou fazer diferente do que eu fiz na semana passada, mas caso interrompa da mesma forma, eu já sei que na outra semana eu tenho que fazer de uma outra maneira. Então, eu vou aprendendo aqui junto com vocês. Então, vocês tenham um pouquinho de paciência comigo em relação a isso, mas eu vou conseguir, vai dar tudo certo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, deixa eu te perguntar aqui, tá tudo certo? Gente, eu acho que não tem mais perguntas então, né? Qualquer pergunta que vocês tiverem, gente, vocês podem me mandando durante a semana pelo direct do Instagram, que é @pãosemsegredo, ou vocês podem me mandar no contato @pãosemsegredo.com.br, que é o contato do meu e-mail, que é o contato do meu suporte. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque eu tenho bastante e-mails aí chegando, mas eu respondo, tá? Facebook, vocês vão encontrar lá, Andressa Ebling, existe a Andressa Ebling página e existe a Andressa Ebling página pessoal. Só que é a página profissional que vocês podem mandar lá mesmo, tá? Porque o Facebook ainda não me autorizou a colocar o nome Pão Sem Segredo lá. Não entendi ainda o porquê, mas não autorizou. Tá? Então, enquanto ele não autoriza, eu vou seguindo assim. Tá? Ou vocês podem me mandar, inclusive, até pelo próprio YouTube, para que a gente possa trocando essa ideia, tá? Conheci seu canal hoje, adorei. Que bom, Mari. Marceli, essa live vai ficar disponível para assistir depois? Vai e não vai, deixa eu te explicar por quê. Ela vai, mas depois que eu passar por uma edição. Por quê? Porque às vezes eu fico nesse tempo, às vezes falando, demora, que nem eu mandei mensagem ali pro meu marido e tal. Então eu corto um pouquinho essa live, mas aí eu disponibilizo ela mais pra frente, tá? Mais pra frente ela volta a entrar aqui no meu canal. Então assim, toda semana eu vou colocando conteúdo aqui, tá? Toda semana eu coloco conteúdo aqui no YouTube, toda semana eu coloco conteúdo no Instagram, dicas, toda semana eu coloco conteúdo no Facebook, dicas também. Fiquem ligados aí comigo que a gente tá sempre montando conteúdos legais e aulas legais pra vocês, tá? Pessoal que ficou aqui comigo, gente, agradeço muito por vocês terem ficado aqui. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês, que tenha sido uma aula proveitosa pra vocês. E aí, na semana que vem, eu fico combinado com todos vocês que na quinta, caso haja, de repente, algum problema na viagem, um retorno na viagem, eu aviso vocês. Mas, se não, tá tudo marcado para quinta-feira, novamente às 20 horas. E eu mando por e-mail o link para que vocês possam assistir a aula. E mando pelo Telegram também o link para que vocês possam assistir a aula também, tá? Mari, quando faz autólise, pode fazer fermentação longa? Pode sim. Tranquilamente. Uma coisa não invalida a outra, tá? A fermentação longa e a autólise, elas são inclusive complementares, porque você vai fazer um pão com uma fermentação longa e você vai fazer, por exemplo, o processo de sova. Você sova menos, você vai sofrer menos você e a massa vai sofrer menos também, menos fricção, menos subida de temperatura. Pode trabalhar tranquilamente, tá? Eu adoro, faço autólise em grande parte das minhas massas mais hidratadas e das massas que eu trabalho com fermentações mais longas, eu gosto muito da autólise. Inclusive aqui no Instagram, aqui no YouTube, eu tenho um vídeo no passo a passo de como se faz a autólise, onde eu mostro tanto com farinha branca como com farinha integral, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui, eu vou fazer diferente do que eu fiz na semana passada. E caso corte, de repente, então vocês me avisem, aí eu vou ver depois no final, tá? Mas muito obrigada por terem ficado comigo, tá? Até semana que vem, um bom final de semana pra vocês.